Sabe aquela? Quão grande é o meu Deus. Não tem problema. Igreja amada, eu vou resumir bastante aqui, mas eu queria contar para vocês algo que Deus fez na minha vida. Eu nasci no lar evangélico, graças a Deus. Eu sei que todos os dias eu tenho agradecido a Deus pela honra e pelo privilégio de ter nascido no lar que eu nasci. Meu pai é o pastor José Luiz Moisés, aquele homem da voz rouca do Conjunto Voz da Verdade. Minha mãe é a pastora Rita de Cássia Moisés, aquela loira mais linda que tem no mundo, a minha mãe. Eu amo muito meus pais na igreja. A Bíblia me mandou honrar meus pais, e eu sei que é o mínimo que eu faço nessa terra. Honrar meus pais, e eu faço de tudo por eles, igreja, porque o tempo passa e a gente aprende o que realmente tem valor. Eu sei que meu pai me ensinou, pastor Vilmar, que o exemplo de vida, ele fala muito mais alto do que 1000 palavras, de que não adianta nada eu dizer algo se eu realmente não viver aquilo. Então meu pai era pastor na igreja, pastor em casa também, porque nos ensinou o caminho que a gente devia andar. Ele nos ensina desde pequena que uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não produz bons frutos, que da boca que sai o louvor não pode sair palavrão, porque meu pai sempre me ensinou que eu não estou enganando a ninguém. Porque se eu louvo a Deus, Ele conhece como tem sido a minha vida. E o que eu faço, Lídia? Eu me arrependo e mudo a minha conduta, para que Deus tenha prazer na minha vida. Porque se eu venho aqui, louvo, chego lá fora, falo um monte de coisa errada, igreja, Deus está lá também comigo todo dia. Minha mãe me ensinou a lutar, a nunca desistir. Meus pais me ensinaram que eu poderia muitas vezes não compreender o agir de Deus, mas que era para eu confiar, porque Deus sabe o que faz. Os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. E Deus não nos dá o que nós pedimos, mas o que nós precisamos. Porque muitas vezes nós pedimos errado. E nós pedimos o que no futuro vai nos trazer algo ruim. Então, meu irmão, eu quero te dizer algo. Se Deus fechou uma porta que você esperava que estivesse aberta, alegre-se em Deus, porque Deus tem uma porta muito melhor para a tua vida. Em tudo nós devemos dar graças, igreja, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Todas as coisas não são algumas coisas, são todas as coisas. E há 8 anos atrás eu estava indo para a igreja e começou a garoar em São Paulo. E era um caminho de rotina para mim. Eu entrei numa curva quando a gente sai da Castelo Branco, não sei se alguém aqui conhece São Paulo, e entra na Marginal Pinheiros. Eu estava na curva local, e a garoa deixa a estrada como um sabão, né? Fica parecendo um sabão, e a gente não dá nada para aquela garoinha. E começou a garoar mais forte. Quando eu entrei na curva, o meu carro pegou uma poça d'água e começou a derrapar, e rodou, e bateu no poste. O poste quebrou no meio e o carro partiu em 2. Sabe, meus irmãos, eu sei que só o fato de vocês estarem aqui num domingo de manhã já mostra que vocês buscam mais de Deus. Mas eu não conheço a tua vida. Eu não sei se você precisa se reconciliar verdadeiramente com o Senhor. Se você está aqui, mas seus pensamentos não, eu queria te dizer, meu irmão, que seja nessa manhã essa transformação, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente nunca acha que pode acontecer com a gente, irmão, até que de repente acontece. Em uma curva nós perdemos o chão, perdemos o teto, perdemos tudo. Eu fui para o pronto-socorro. Meus pais que estavam distantes chegaram, eu já estava no pronto-socorro, que eu fiquei presa nas ferragens. Eles demoraram quase 1 hora para me tirar das ferragens. E quando meus pais chegaram no pronto-socorro, ninguém sabia informar onde eu estava, e eles ouviram o meu grito de dor. E como eles ouviram o meu grito, eles foram e me acharam.
Meu pai entrou na sala que eu estava sendo atendida, minha mãe ficou do lado de fora. E quando ia passando um médico, minha mãe disse: por favor, me diz como está minha filha. E ele olhou para ela e disse: quem é a tua filha, senhora? Tem tanta gente nesse lugar para ser atendida. E ela falou: minha filha é a moça que está gritando nessa sala. Então ele parou, olhou para ela e disse: a sua filha é a moça que está nessa sala. Ninguém aqui tem resposta nenhuma para te dar. E ele olhou para minha mãe e falou: a sua filha estava de moto? Minha mãe disse: não, ela estava de carro. Por quê? Porque a sua filha chegou aqui igual todo motoqueiro morto chega, com o pescoço quebrado. Você acredita em milagres, igreja? Então por que você tem duvidado? Ou nós cremos, ou cremos. Se eu creio, eu vou esperar o melhor de Deus para a minha vida. Todas as coisas cooperam. Todas. Não existe milagre maior do que milagre. Milagre é milagre. E só Deus pode fazer milagre. Um filho que vai nascer saudável, vai ser um levita ou uma levita. É um menino ou uma menina? Menina. Ai, que coisa linda. Vai ser uma levita na casa do Senhor. Todas as coisas cooperam. Irmãos, entrei num deserto. Foi difícil, fiquei 35 dias no hospital, passei por várias cirurgias. E eu estou contando isso para você porque eu quero te mostrar que toda honra pertence a Deus, porque se não fosse Deus, nem está aqui eu estaria nessa manhã. Todo testemunho serve para edificação da nossa fé. E eu sei que comecei a ter dores muito fortes e ninguém sabia de onde vinham as dores. Tiraram a cortisona, porque a cortisona não fazia efeito, eu só estava inchando, eu não dormia, eu não comia, e eu tinha dor 24 horas por dia. E de repente eu parei de sentir toda a lateral esquerda até a cintura. Eu parei de sentir tudo. E eu me lembro que eu estava com um colete cervical e eu falava: mãe, cadê meu braço esquerdo? E ela falava: tá aí, filha. E eu falava: não, vocês arrancaram meu braço durante a noite, eu não estou sentindo meu braço. E ela falava: filha, seu braço está aí, com aquele nó na garganta, né, igreja? Porque ela não sabia o que estava acontecendo comigo. E ela pegava minha mão e apalpava meu braço e falava: filha, esse é seu braço. E eu falava: mãe, vocês estão mentindo para mim, eu perdi meu braço, mãe. E o tempo passou e os médicos não sabiam mais o que fazer. E aí eles colocaram morfina direto na minha veia, que nem soro. E eu me lembro que um dos médicos olhou para o meu pai e disse: pastor, agora a dor dela vai passar, fique tranquilo. Morfina é o remédio mais forte que a medicina tem. Tão confiante, igreja. A morfina não fazia efeito na minha dor. E a dor não parava. Então passou uns dias, o médico chegou para o meu pai e disse: não tem mais jeito para a sua filha. Ela vai ficar louca de tanta dor. Ninguém gosta de sentir dor, igreja. A dor machuca. Pode ser que você esteja sentindo dor no teu coração nessa manhã. Mas eu queria te dizer que o médico dos médicos está aqui e ele tem bálsamo para a tua vida nessa manhã. E quando ele passa o bálsamo, a ferida é curada. Quando o médico disse que eu ia ficar louca, a gente colocou a igreja em oração, a igreja orou, jejuou. E passaram-se alguns dias, um outro médico veio e disse: olha, existe uma cirurgia que se chama dresotomia. A gente vai abrir a nuca da sua filha e vamos na medula queimar os nervos da sensibilidade dela na raiz. A gente vai cauterizar os nervos. E ele disse para os meus pais: ela nunca mais vai sentir esse lugar que ela tem dor. Nós vamos matar o nervo dela, mas ela não vai ficar louca de tanta dor. Nós dissemos amém. Vamos nessa. Porque Ele vai além da medicina.
Muito além. Homem não dá a palavra final para nós, igreja. Nós sabemos o Deus que temos crido. Fui para a cirurgia, só que os médicos não avisaram meus pais que o nervo tem quase a espessura de um fio de cabelo, de tão fino que ele é. E se eles errassem um nervo na hora de queimar, o nervo da sensibilidade, eu ia ficar tetraplégica. E a chance disso acontecer era de 60% a 70%, e a chance de eu ficar boa era menor. Mas, igreja, a chance de eu ficar boa com Jesus Cristo é a única que tem. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Não existe chance de dar errado com Jesus. Porque Deus nos dá o que nós precisamos. E eu fui para a cirurgia e os 5 neurocirurgiões estavam lá abrindo minha nuca, se revezando para me operar. E eu tenho certeza que tinha um 6º médico lá naquela sala que ninguém enxergava, mas ele estava lá comigo e ele está aqui nessa manhã, o médico dos médicos, Jesus de Nazaré. O que você precisa? É manhã de milagres, pastor Gisiel, manhã de milagres. E eu cheguei no quarto, o médico mandou que eu mexesse os pés, e quando ele fez isso, minha mãe falou: por que o senhor mandou ela mexer o pé? Ele falou: é porque ela podia ter ficado tetraplégica, mas graças a Deus nada aconteceu. E ele disse: Lídia, daqui uns dias você vai ter alta. Só que quando a gente abriu a sua nuca, a gente viu o porquê dessas dores. Quando o seu pescoço quebrou, todos os nervos responsáveis pelo movimento do seu braço esquerdo saíram da medula. Significa que desligou da tomada. Seu braço morreu. A partir de hoje você vai notar que todos os músculos vão desaparecer. Por não ter músculo, seu ombro ele vai sair do lugar, o osso vai ficar para baixo do lugar. Seu braço vai ficar um saco de osso pendurado do lado do seu corpo. Vai ficar gelado, roxo, porque não vai ter circulação. E ele disse: vai para sua casa, mas procure um especialista para amputar seu braço. Vocês ouviram uma história parecida ontem de milagre aqui? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E quando eu cheguei em casa, os nervos, os músculos começaram a sumir, o braço começou a afinar. De repente eu olhei, meu braço era puro osso, estava 2 dedos para baixo do lugar, um saco de osso. Então eu colocava uma tipóia para que ele não ficasse roxo e sem circulação. E eu fui no especialista para consertar, tentar consertar. Ele era reconstrução de nervos. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um homem arrogante, e eu tenho muita dificuldade em lidar com gente arrogante, porque quem é arrogante é vazio de Deus. Aí, meus irmãos, ele olhou para mim e disse: com certeza eu posso fazer seu braço voltar a mexer, mas para isso eu vou tirar um pedaço de nervo do teu pulmão, vou enxertar ele no pescoço, em algum nervo que está por aí. Esse nervo, através da fisioterapia, vai crescer 1 milímetro por dia. Olha que coisa espetacular, igreja. Eu nunca imaginei que um nervo voltava a crescer. E o seu braço vai ficar perfeito. Ele falou: mas por que eu vou tirar um pedaço de nervo do teu pulmão? Você nunca mais vai conseguir cantar. Parece até mentira, não parece? Como o diabo é ousado. Ele sabia o que eu queria. E como ele não conseguiu tirar a vida, porque quem dá a vida é Deus, ele falou: eu te dou o que você quer. Porque você acha que o que o inimigo vai te oferecer é feio? Você acha que não vai dar vontade de pegar o que o inimigo tem para te oferecer? Você acha que o diabo não sabe agir? Que ele vai colocar uma coisa bem feia e destrunchosa na sua frente? Não, meu irmão, ele vai te oferecer o mais bonito. Mas o que vem com o pecado é morte. E eu faço questão da vida eterna. Eu não abro mão da minha coroa, eu não abro mão da minha salvação. Então eu vou procurar vigiar, orar e santificar minha vida cada dia mais. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E eu saí daquele lugar e eu disse: diabo, eu não sabia que eu te incomodava tanto.
Mas eu te prometo que a partir de hoje eu vou te incomodar muito mais. Porque eu vou contar para todo mundo o que Jesus fez por mim. E o nome de Jesus será exaltado e o inimigo será envergonhado todos os dias. Irmãos, fui no médico em Florianópolis que chama Jaime Bertelli. Tem site, tem YouTube, é um homem muito conceituado. Jaime Bertelli. Ele olhou para mim e disse: Guria, o que é que tu fazes da vida? E eu disse: doutor, eu sou uma cantora evangélica. E ele olhou para mim e disse: Guria, ainda bem que me avisaste. Eu nunca poderia mexer no teu pulmão, porque tu tem que cantar para Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha, igreja. O que Deus reservou para você, ninguém vai tomar, porque o que Deus te deu é teu. Em nome de Jesus, toma posse da tua bênção nessa manhã. O que Deus trouxe para você nessa manhã é teu e ninguém vai tomar. Tirou 4 pedaços de nervo de uma perna, tirou 4 pedaços de nervo da outra perna, tirou 2 pedaços de nervo desse braço, tirou desse lado do pescoço, desse lado do pescoço. E eu fico imaginando as pessoas olhando pra gente no DVD e não faz ideia do que a gente passa. Imagina que a gente tem uma vida colorida, muito feliz, que não tem problema, que não passa por luta. Irmão, é luta. Essa é a vida do servo de Deus, matando um leão por dia. Mas o que importa é que o leão está morto todo final de dia, porque a vitória é nossa. Aleluia! Ele falou: Lídia, com muita fisioterapia, seu braço vai voltar a mexer. Fica tranquila. Passou um ano, fisioterapia, segunda, quarta e sexta, hidroterapia. Nada. Gravei aquele DVD Filho de Leão com uma tipóia, porque o meu braço estava puro osso embaixo daquela tipóia. 2 anos, nada. 3 anos, nada. É muito tempo para quem precisa ver alguma coisinha mínima que seja. Mas quando foi chegando perto do 4º ano, o Senhor foi devolvendo o movimento do meu braço. E eu quero aplaudir a Jesus nessa manhã, junto com essa igreja abençoada, porque só Ele pode fazer milagres. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Ele está aqui nessa manhã. Aleluia, igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno. Aleluia. Eu sei que muita gente olha para mim. Muita gente olha para mim e diz: ah, mas não está perfeito. Não está perfeito para você que pensa assim, para mim está. Porque eu sei quem eu era e o que Deus fez por mim. Ai, mas eu creio, eu tenho fé que pode. Meu irmão, eu também creio e também tenho fé. Mas eu ouvi algo de Deus e eu soube receber o que Deus tem para mim. Ele me disse: a minha graça te basta. Continua, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. A graça do Senhor nos basta, igreja. Aleluia. Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. O nosso tempo é para ontem. Eu quero tudo para ontem. A geração micro-ondas, tudo para ontem. Deus não atrasa e Deus não adianta. Ele chega na hora certa com o teu milagre. Não, Ele me restaurou por completo. Eu sou feliz. Me deu um casamento. Meu esposo chama Rafael, que vem de Jeová Rafa, o Deus que cura. Até o nome do meu esposo Deus pensou, irmãos. Porque Deus prepara todas as coisas para aqueles que o servem. Espera em Deus, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem um bom casamento para te entregar. Nós somos felizes, igreja. Meu esposo é advogado. Deixou de advogar para fazer a obra de Deus junto comigo nessa terra. É um homem valoroso, um homem de Deus, um homem guerreiro, que mantém meus pés firmes no chão, me lembrando que toda honra e toda glória pertencem ao Senhor, que nós somos apenas vasos, que Deus tem misericórdia e nos usa.